pessoal, nessa videoaula nós vamos estar criando o formulário principal que vai conter os menus que vai chamar esses formulários de cadastros que a gente realizou na aula passada, ok? Então no pacote View, vou clicar com o botão direito, vou selecionar a opção Novo e vou criar um Form JFrame, que eu vou chamar de JFRM Principal, que é o formulário principal do meu programa. Ok? Vai ser um formulário em branco a princípio. Dentro desse formulário, eu vou vir aqui na minha paleta e vou selecionar um componente que chama barra de menu. Essa barra de menu é como se fosse essa barra aqui que contém os menus do programa. Então, clico nela, arrasto e solto no formulário. Essa barra ela já vem com dois menus, o menu File e o menu Edit. Eu, por exemplo, eu poderia apagar esses menus. Então, seleciono ele, aperto Delete, seleciono ele, aperto Delete. Então, minha barra ficou aqui meio que invisível, pequenininha, né? Eu sei que ela ainda está aqui, olhando no navegador, porque ela está aqui, ó. Dentro da barra de menu, eu posso adicionar menus. Então, aqui eu tenho o componente menu. Ó. Clico nele e aí eu posso colocar ele dentro da barra de menu. Então, eu cliquei aqui mesmo e por aqui foi, tá? Então, coloquei um menu, vou colocar outro menu, outro menu. Então, tem 3 menus agora. Poderia simplesmente ter renomeado só os que estavam, não tem problema nenhum. Dentro dos menus, eu posso colocar itens de menu. Então, vou pegar esse outro componente, item de menu, e vou colocar no meu primeiro menu. Então, são as caixinhas, os itens que aparecem quando eu clico no menu, ok? Então, coloquei 3 menus aqui, vou colocar uma aqui e uma aqui, para a gente ter uma ideia então, de como que cria os menus. Nesse primeiro menu, vou clicar nele, vou vir na propriedade texto e vou colocar cadastro. Então, aqui eu vou realizar os meus cadastros. No primeiro aqui eu vou colocar o cadastro de cliente, então estou mudando a propriedade texto. No segundo, vou estar mudando o texto para cadastro de filme. E no último aqui, cadastro de funcionário. Ok? O segundo menu vai ser, o texto dele vai ser locação. Eu vou colocar aqui, realizar locação. Realizar locação. E esse outro aqui eu vou chamar de relatórios. Então, filmes locados. A gente pode depois criar mais outros menus, sem problema, ok? Então, vou clicar aqui nesse botão para visualizar o formulário. Então, meu formulário está assim a princípio. Quando eu clico no botão cadastro, eu escrevi errado, então é cliente, filme, funcionário, locação, relatório. Deixa eu mudar aqui o texto. Cadastro. Ok. Eu também posso acrescentar nesse formulário uma barra de menu de ferramentas que nem essas aqui, ó, que tem alguns funções, alguns menus que são mais utilizados. Então facilita o usuário, em vez dele ter que ficar procurando em todas as opções. Então posso vir aqui, ó, na parte de cima, que são os containers. Então um container é um componente que contém outro, né? Pode conter outros. Vou pegar a barra de ferramenta, coloco no meu formulário, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho dela, e aí dentro dela eu vou colocar alguns botões. Então, um botão, outro botão, outro botão. Se você apertar Shift, você pode acrescentar botões mais rapidamente. Ok? Apertei ESC para sair. E agora, nesses botões aqui, eu posso colocar algumas imagens para ficar bonitinho assim, ó. Então, já separei aqui algumas imagens. Então, tem uma pastinha IMG. Dentro dessa pastinha tem algumas outras imagens. Ok? Depois vou disponibilizar para vocês também. Então, vou pegar essa pastinha IMG, Ctrl C, vou vir no NetBeans e vou colar ela aqui dentro da pasta pacotes de código-fonte. Então, Ctrl V. Então, ele vai criar aqui para mim várias pastinhas. Tá, ok? Bom, e aí é o seguinte. Então, agora eu vou pegar o meu primeiro botão, vou vir na propriedade aqui, Icon,
vou selecionar o pacote, por exemplo, IMG cliente. Aliás, perdão, eu tenho aqui um IMG menu, tá ok? E aí eu vou selecionar aqui então a imagem sócio, que seria o cliente. Aí depois eu vou fazer a mesma coisa para os outros ícones que eu tenho no menu aqui, ó. Então, filme, depois ícone, menu, locação, e o último aqui seria ícone, menu, funcionário, ok? Ficou meio cortando aqui, eu posso aumentar a minha barra, sobrou 2 botões, eu vou apagar eles, que não vou utilizar agora. E eu posso pegar e tirar também o texto que está embaixo dos botões, aqui não tem texto, tá vendo? Então venho aqui, ó, propriedade text, e apago o texto dos botões. Posso selecionar todos, vai na propriedade text e apaga, então vai ficar todos sem o texto. Como às vezes a pessoa não sabe o que significa o botão e eu não quero colocar o texto, eu posso colocar um texto de ajuda. Então, tá vendo? Quando eu ponho o mouse em cima, aparece lá essa caixinha, ó, executar projeto. Então, a gente também pode fazer isso com esses botões. Então, é só clicar nele, vem aqui na propriedade tooltip text, então a dica, texto de dica da ferramenta, então, cadastrar cliente, cadastrar filme, alugar filme e cadastrar funcionário. Ok? Então, vou executar aqui o formulário, executar. Quando ele for executado, quando a pessoa pôr o mouse em cima, vai mostrar as dicas de o que cada um dos botões faz. Ok? Beleza. Esse formulário, geralmente quando eu executo ele, ele aparece menorzinho. Ele aparece aqui no canto, né, e pequeno. Poderia mandar ele já começar num tamanho grande, para ocupar toda a tela do programa. Então, para fazer isso daí, eu clico aqui no meu formulário e vou na propriedade Extend State. Então, aqui, Extend State, tá o valor 0. A gente vai colocar o número 6, que é o Extend Buff, que é o estende para todos os lados. Então, o número 6, na hora que eu executar ele de novo, ele já vai aparecer ocupando toda a tela do meu computador, ok? E aqui eu ainda tenho os meus menus suspensos. Eu posso pôr um título para esse formulário, então só lembrando que a hora que eu executo ele, ele não mostra nada aqui em cima, tá? Então, vou colocar aqui um título nele, selecionei ele. Sistema de locação. Sistema de locadora, aí você pode dar o nome que você quiser. Sistema de locadora. E aí quando eu executar novamente, ele já vai mostrar lá pra gente. Eu particularmente não gosto muito da aparência do Java, que a forma que os botões, o arredondado, o brilho e tudo mais. Então eu gosto de mudar aqui também o look and feel. Estando no formulário, você clica em código fonte, por volta da linha 150, mais ou menos 129, vai estar escrito lá, Look and Field. Clica no maisinho, onde está Nimbus, põe Windows. Depois, se vocês quiserem procurar, tem outros temas também que dá para utilizar. Então, às vezes, pode ficar mais bonito. Então, vou executar de novo, e ele vai mudar um pouco a aparência do formulário. Então, vai usar o padrão do Windows. Tá ok? Beleza. E aí, como que a gente faz, então, para chamar os meus formulários com esses menus? Então, para chamar, a gente vai fazer o seguinte. Então, vou clicar aqui em cadastro, vou dar 2 cliques em cliente, tá ok? Apertei aqui a tecla End para ir para o final da linha, ele vai mostrar aqui para mim, ó, JMenu Item Action. Então, qual que é a ação ao clicar naquele menu? Então, a ação que eu vou colocar é o nome do formulário, JFRM CAD cliente, ponto main. Esse ponto main aqui
é o método principal desse formulário de cadastro de cliente. Então, vou abrir aqui isso para você ver, ó. JFRM de cliente, abrir o formulário de cadastro de cliente. Se eu clicar em código, ele vai ter aqui o método principal, Public Static Void Main. A gente viu nas primeiras aulas lá. E esse código aqui, esse método main, para esses formulários que são gerados automaticamente de cadastro, eles já abrem para mim um novo, eles deixam um formulário visível, tá? Então são essas linhas de código aqui que ele utiliza para fazer isso. Então vamos executar aqui para a gente ver como que está ficando. Eu vou voltar aqui para o formulário principal, tá ok? Onde eu executei o método main do formulário e vou clicar com o botão executar arquivo. Vai mostrar para mim o formulário, cadastro de cliente. E aí ele vai abrir então para mim o formulário para cadastrar o cliente, tá? Então, ele mostrou lá no cantinho. Vou fazer algumas modificações nele para ele poder abrir centralizado aqui para mim. E tem um problema também que a hora que eu clico aqui no botão fechar, ele vai fechar para mim todo o programa, tá vendo? Não só o formulário. Tudo isso daí foi configurado aqui no formulário de cadastro de cliente, tá? Lá no método main. Então aqui, essa opção Exit on Close, a gente utiliza para fechar toda a aplicação. Então, sai ao fechar, sai do programa ao fechar. Eu não quero que ele feche o formulário, o programa inteiro quando eu fechar. Eu quero que ele feche só o formulário de cliente nesse caso. Então, vou pôr Dispose on Close. Então, esse Dispose é para fechar apenas o formulário. E aqui eu vou colocar frame.setLocation relative to null, essa linha que vai permitir então que ele seja aberto centralizado, tá ok? Então com localização relativa, null seria a própria tela do computador. Então vou lá de novo executar o formulário principal, tá? Botão direito executar arquivo, cadastro cliente, e aí ele vai abrir aqui então para mim, era para ter aberto centralizado, tá? Eu vou fechar ele aqui, ó. Por que ele não abriu centralizado? Cadastro de cliente, vou lá no método main de novo, tá? Esse é o de filme de cliente. Então aqui, eu vou pôr essa linha aqui, ó, depois do frame.pack. O frame.pack ele define qual que vai ser o tamanho do formulário. Como ainda não tinha tamanho definido, ele pegou e não soube fazer essa localização. Então, primeiro preciso ter o tamanho para depois fazer a localização dele, tá? Aqui eu vou aproveitar para também colocar já qual que é o título do meu formulário. Então, frame.setTítulo. Então, tá vendo? Set é sempre modificar alguma informação. E quando eu uso get, é para pegar alguma informação. Então, fiz a modificação aqui. Vou lá de novo no formulário principal, executar arquivo, cadastro de cliente. Demora um pouquinho, agora sim ele abriu centralizado o meu formulário. Então o setTítulo colocou aqui, e aí alterando então o setLocation com o pack, ele colocou o formulário na posição certa. Meu formulário ainda está com o padrão do Java, então você pode ver que é uma coloração meio diferente do de trás. E eu posso também trocar isso daqui na parte aqui, lá no formulário de cliente, no Look and Field, colocar também Windows, tá? Então agora também vai mostrar da mesma cor. Eu vou fazer isso em todos os formulários, pessoal. Então fiz aqui para o cliente, aqui no botão cliente eu vou fazer a mesma coisa. Então esse código aqui que abre o formulário de cliente naquele botão também abre aqui embaixo. Então, são dois botões que fazem a mesma coisa, abrir o formulário de cadastro de cliente. Tá, então executar arquivo, lá, cadastro cliente, abrir o formulário de cliente, agora está com o padrão de Windows, está vendo que a coloração mudou. E se eu clicar aqui também vai abrir o mesmo formulário de cadastro de cliente, tá? Então, depois vocês façam isso para todos os outros formulários, então para o cadastro de filmes, para o de locação e para o de funcionários, tá ok?
A ideia é a mesma dessa videoaula aqui. Então, até a próxima aula, pessoal.